Gravação iniciada, presidente. Ok. Retomamos, então, os julgamentos do dia de hoje, dia 28 de julho. A sessão agora, parte da tarde, 14 horas. Lembrando que, e já deixando bem claro, que antecipamos para a parte da manhã e já julgamos os itens 16 a 33 da pauta. O 16, eu vou até anunciar as empresas. 16, Empório Médico. 17 a 21 era lote repetitivos. O 22 também Empório Médico. De 23 a 27 repetitivos. O 28 ao 30 saíram de pauta. O 31, Laurinete, julgamos. 32, F. Reis, julgamos. 33, PET-R, também julgamos. Todos esses processos que eram da parte da manhã, da parte da tarde, foram antecipados para a parte da manhã de hoje. Retomaremos, então, o julgamento a partir do item 34, que já é da própria sessão das 14 horas do dia 28. Relatoria do 24, conselheiro Márcio Costa, a empresa SBC Administração. Esse processo ele foi iniciado o julgamento na sessão de junho. O relator votou para rejeitar as preliminares de nulidade, no mérito negou o provimento ao recurso. Conselheiro Elcio de Vergil, para dar provimento ao recurso, e o conselheiro Leonardo Andrade pediu vistas. Então, foi nesse ponto que houve a interrupção do julgamento. Então, eu peço novamente para que seja feito novamente lido o relatório, depois o voto, em razão da presença do conselheiro Carlos. Com a palavra ao relator. Nos termos do que constou do julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser assim relatados. Contra a contribuinte foram lavrados autos de infração a seguir discriminado. Nas folhas 3/4, com demonstrativo de folha 5, que formalizou a exigência da multa de ofício, multa isolada de 75%, relativamente à compensação indevida, não homologada conforme despacho decisório, de 14 de julho de 2005, referente a débitos de imposto de renda pessoa jurídica com intimação para recolhimento do valor de 16.769,19, tendo como base legal o artigo 18 da Lei 10.833 de 2003, também do artigo 44 da 9.430 e 18 da 313. Tentando aqui otimizar mais aqui, o lançamento fiscal procedimento retrospecção fática. Através de auto de infração lavrado em 9/10 de 2006, a fiscalização da DRF, Passo Fundo, efetuou o lançamento de ofício de multa isolada de 75%, incidente sobre valores tidos como indevidamente compensados, os quais foram informados em PERDCOMP, com a finalidade de extinção de débito tributário informados em DCTF. Transcreve parte da descrição dos fatos e enquadramento legal, o auto de infração e do despacho decisório proferido no processo administrativo final 2005-51, fazendo referência à legislação embasadora dos procedimentos. Lançamentos fazendários em apreço apresentam irregularidades factuais, formais e materiais que determinam a insubsistência da nulidade, independentemente do que vier a ser decidido no processo administrativo final 2005-51, que teve manifestação de inconformidade apresentada. O direito assinala que seu razoado evidenciará, comprovará que a conduta consumada do pleito compensatório não se amolda à tipicidade descrita na lei impositiva da penalidade, traduzida pelas expressões compensação indevida e por expressão disposição legal, posto inexistirem as pretensas vedações na lei de regência. O núcleo do tipo infracional impositivo, compensação indevida por expressa disposição legal, foi derrogado
com o advento da Lei 11.051, de 2004, fulminando a tipicidade necessária à manutenção das multas de ofício isoladas. Inexiste o suposto descumprimento de obrigação tributária acessória apta a autorizar a incidência de multas de ofício isolada e passa a demonstrar as inconsistências e ilegalidades e nulidade das exações punitivas em pauta. Deixa eu ver aqui se a gente pode pular um pouco. Conclui-se que as compensações que efetuou não podem ser impedidas, não homologadas, impondo seja declarado improcedente nulo despacho decisório em exame por falta de amparo legal expresso, assim como seja declarado sem efeitos normativos internos, conforme o artigo 30 da IN 210/2002, ante mesmo a ilegalidade apontada. Das restrições normativas que lastreiam o despacho decisório, continuam discorrendo acerca da insubsistência do ato administrativo em conflito, fazendo referência à decisão do TRF 4 do STJ e a ação ordinária 6867-0. Na tipicidade da conduta, compensação indevida sem a expressa reserva da lei restritiva. Não havendo a expressa vedação legal suposta pela autoridade fiscal, as compensações realizadas não podem ser consideradas como indevidas. Artigo 18 da Lei 10.833, de 2003, onde, por consequência, a imposição das multas isoladas carecem de suporte material, merecendo serem repelidas. Por outras palavras, o núcleo impositivo das multas combatidas só admite que a conduta típica infracional tributária, fato jurídico, recai sobre a prática proibitiva compensação indevida nos exatos e expressos termos da lei. Transcreve os ensinamentos de doutrinador e a nova hipótese nuclear impositiva visa reprimir somente crimes tributários. Aí também transcreve aqui o raciocínio acerca do artigo 18 da 10.833. A fiscalização valeu de norma sancionatória que se amoldava à situação material impositiva da empresa, sendo forçoso reconhecer que, à luz da nova redação, esta mesma regra material foi dissipada, porque o novo núcleo de comando punitivo só passou a permitir a multa isolada nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática de infração dos artigos 71 a 73 da 4.502 de 64. Conclui pela derrogação do fato gerador, sobre a qual repousam os lançamentos da multa de ofício de 75% via consequência da estipação do suporte formal e material da sua impositividade. Da retroatividade benéfica da lei tributária excludente da infração capitulada na lei pretérita. Os casos em que a lei tributária deixa de considerar infração alguma, comportamento positivo ou negativo, sobre o qual se tenha aplicado a penalidade, ou seja, que tenha sofrido punição sobre a égide da norma pretérita, desde que ainda não definitivamente julgados, deverá retroagir como excludente daquela sanção. Cita-se os artigos 106 e 112 do CTN, dizendo emergir daquele dispositivo que, ainda que se sustente que as inovações normativas, vedatórias e sancionatórias das compensações realizadas tenham sido meramente interpretativas, a multa aplicada deverá ser cancelada por força do artigo 106 do CTN. É crível se operem os efeitos retroativos excludentes da novel norma sancionatória para benefício da empresa. Registra emendas de decisões do Conselho do CAF e pede cancelamento das fúltigas multas de ofício isoladas. Acho que eu posso pular aqui esse item da retroatividade, da 11.196, e partir aqui para esse outro tópico, da inexistência do descumprimento de obrigação acessória. Outra mácula contida nos autos de infração diz respeito à inexistência do descumprimento da única obrigação acessória prevista na lei de regência para a execução dos procedimentos compensatórios em disputa. Assim como ocorre com a obrigação acessória tributária principal, a obrigação acessória também está subsumida aos ditames
da lei, necessitando igualmente que ocorra a hipótese de incidência, fato gerador, tal como descrita na norma da lei. Caso contrário, não surge o dever jurídico ou, em outras palavras, não nasce a própria obrigação. Registra-se parte do artigo 113 do CTN, bem como o artigo 115 daquele código e transcreve proleções de doutrinadores. Aí eu acho que eu posso ir direto aqui para o pedido. Ao finalizar, requer cumulativamente que sejam recebidas as razões impugnatórias e tendo presente os princípios insertos no artigo 2º da Lei 9784 de 99, somados ao que dispõe o artigo 50 da mesma lei. Se determine o seu regular processamento para que sejam declarados, julgados, à vista de todos os vícios formais e materiais apontados, os lançamentos da multa isoladas, nulos ou improcedentes, arquivando-se o presente processo. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, de julgamento em Brasília, julgou improcedente a manifestação de conformidade, conforme emenda que transcrevo. Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, replicando em síntese os argumentos da impugnação, ainda que em outras palavras e formas de expressão. Ao ser remetido ao CARF para julgamento do recurso, o processo inicialmente foi distribuído para a segunda turma da primeira sessão de julgamento, que, ao verificar que o crédito em discussão é relacionado ao IPI, declinou a competência para uma das turmas da terceira sessão, visto que assim determina o RICARF. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode passar agora o voto. Antes de passar para o voto, presidente, fiz aqui um resumo aqui, que eu posso ler, para ver se sintetiza todo o relato feito. A controvérsia pode ser resumida na atuação com o lançamento de ofício de multa isolada aplicada contra a recorrente incidente sobre valores tidos como compensação indevida, créditos não tributários, crédito do IPI, bem como créditos gerados por terceiro, efetuada em declaração de compensação realizada, fatos consignados no despacho decisório, proferido no processo número final 2005-51. As referidas compensação tinham como objetivo extinguir débitos de imposto de renda e ICS relativamente ao primeiro trimestre de 2004. É isso. Aí eu passo para o voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos requisitos de admissibilidade. A controvérsia pode ser resumida na autuação com o lançamento de ofício de multa isolada aplicada contra a recorrente, incidente sobre valores tido como compensação indevida, créditos não tributários, crédito do IPI, bem como créditos gerados por terceiros, efetuados em declaração de compensação realizada, fatos consignados no despacho decisório DRF-PFO 14/7/2005, proferida no processo final 2005-51. As referidas compensações tinham como objetivo extinguir débito do imposto de renda ICS, como já dito no resumo, que eu acabei de ler. Na descrição dos fatos, no relatório fiscal consta a seguinte narrativa: o contribuinte efetuou compensação indevida de valores em declaração prestada, não tendo sido homologada a referida compensação, conforme despacho decisório, exarado no processo final 2005-51. Dessa forma, conforme determinação legal, estamos efetuando o lançamento da multa de ofício isolada no percentual de 75% sobre o valor da compensação não homologada. Juntamos cópia do despacho decisório acima referido e demais documentos para instrução do processo. Aí, passo a transcrever aqui da preliminar. Inicialmente, a recorrente cita como questão de ordem eventuais nulidades ocorridas no auto de infração e no acórdão de piso que tenham ofendido o devido processo legal e amplitude de defesa e o contraditório, consagrados no artigo 5º da Constituição Federal. Inevitável observância na esfera judicante da administração pública. A autuação teve como fundamentação legal o artigo 18 da 1083 de 2003, está culminando aqui com o artigo 44 da 9430, o auto de infração preenche os requisitos legais, bem como o julgamento da primeira instância enfrentou todos os pontos questionados da impugnação e ambos foram presididos por autoridade competente, de modo que não verificam nos autos nenhuma razão para reconhecimento de nulidade. Cabe ainda
ressaltar que a recorrente foram disponibilizar todos os meios de defesa, bem como a fundamentação legal balizadora da punição por meio de autodifração. Tal como destacado pelo jogador de piso, também não cabe ao julgador de segunda instância tratar do mérito do processo que teve como objeto a compensação não homologada, pois este teve, no momento oportuno, em respeito ao que regra o processo administrativo fiscal, o tratamento adequado para aludir seus argumentos. Sendo assim, nenhum ponto do recurso voluntário, que busca tratar do mérito da não homologação do pedido de compensação que deu origem ao auto de infração, merece ser acolhido. De modo que passo a julgar apenas e restritivamente as questões relacionadas ao auto de infração. Agora falar exatamente do mérito. Prosseguindo, devemos nos ater na legalidade do auto de infração que, conforme acima exposto, a autuação foi baseada em determinação legal da qual o ente administrativo não pode se esquivar nos termos da legislação vigente à época do auto de infração. O que se refere à origem do auto de infração é a impossibilidade da compensação de débito administrativo pela Receita Federal com crédito de terceiro, em especial o crédito prêmio de IPI, estou muito bem explicado no despacho decisório, folha 35/39, a vedação legal deste tipo de operação, visto que trata-se de crédito de natureza financeira e, portanto, não tributária. Acerca da aplicabilidade da multa isolada e do assunto proposto nesse processo, o CAF já se debruçou sobre o tema, no sentido de que cabe a penalidade, inclusive a matéria foi objeto de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em processo de causa similar ao que aqui estamos tratando, na qual a ilustre conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada, proferiu voto no Acórdão 91.01.004.224, no qual eu transcrevo. Por essa razão, voto por conhecer do recurso e rejeitar preliminar no mérito negar provimento. Esse foi o voto, presidente. Presidente, não está dando para ouvir. E eu quero falar, se puder. Ok. Como eu havia dito, o conselheiro Elcio, o primeiro a votar, abriu divergência do relator, dando provimento ao recurso. Houve o pedido de vista do conselheiro Leonardo. Pedro, gostaria de falar? Acho que o Leonardo Toledo pediu vista, né? Ele pediu vista, então eu prefiro que ele faça, mesmo que seja alguma questão de ordem, eu prefiro que ele faça a primeira vista. Eu posso repetir meu voto, por favor? Sim, pode. A questão é o seguinte, a multa aí está baseada no artigo 18, né, da 1833, que previa originalmente, né, a aplicação dessa multa quando a compensação fosse considerada indevida. E foi com isso, até aí tudo bem. Só que em 2004, a lei 11.051, ela restringiu essa multa aos casos de fraude, sonegação, aqueles casos lá do artigo 71 da lei. E, a partir desse momento, aquela multa que foi lançada no auto de infração, ela deixou de existir. O que acontece? Nessa decisão da Câmara Superior, que o relator faz referência, ela considerou que, como essa multa ela voltou a existir depois, numa lei posterior, houve a repristinação da imposição inicial. Quer dizer, apesar da imposição inicial ter deixado de existir durante um período, a partir quando ela volta a ser aplicada. Aí, nesse caso, no meu entendimento, não é possível aplicar a repristinação, porque a partir do momento que a lei de 2004 deixou de prever aquela multa naqueles termos originalmente previstos, deve-se aplicar a retroação benigna. Foi com base nesses pontos que eu abri a divergência. Obrigado. Leonardo Andrade. Se os senhores puderem entrar na minha pasta, eu fiz uma minuta de um voto vista, que já adianto que está em linha com a divergência estabelecida pelo conselheiro Elcio. Então, eu posso iniciar a leitura, presidente? Sim. É breve. Conforme relatado, a recorrente efetuou compensação indevida de valores em declaração prestada, não tendo sido homologada a referida compensação, conforme despacho decisório da DRF, de 14 de julho de 2005, exarado no processo nacional 2005-51.
Dessa forma, foi efetuado o lançamento da multa de ofício de forma isolada, no percentual de 75%, sobre o valor da compensação não homologada. Com a devida vênia, diverge do voto apresentado pelo ilustre conselheiro relator. Esta turma de julgamento, em composição diversa da atual, tem posicionamento consolidado sobre a necessidade de ser comprovada a falsidade no processo de compensação, para que seja aplicada a multa prevista no artigo 18 da Lei 10.833, aplicando-se a retroatividade benigna, de acordo com a atual redação do artigo 18, caput, da lei que regula a aplicação da penalidade, em verbis. Então, eu trago a redação do artigo 18. Ilustra seu posicionamento com as decisões adiante reproduzidas. Então, eu trago aqui 2 precedentes, um de relatoria do conselheiro Paulo Roberto e outro do conselheiro Laércio. São processos relativamente recentes, um julgado em outubro de 2018 e outro em outubro de 2019. Tal linha de entendimento decisório está em consonância com o que tem adotado a terceira turma de julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende dos precedentes a seguir ementados. Trago um precedente de relatoria da conselheira Vanessa, julgado em dezembro de 2019, um precedente de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças, de agosto de 2019, e um precedente do conselheiro Denis Brito, de julho de 2017. Todos estão ementados nessa declaração de voto. Dessa forma, tendo ser plenamente aplicável o Instituto da Retroatividade Benigna, tal como estabelece o artigo 106 do CTN. Com a aplicação do Instituto da Retroatividade Benigna com as vertentes, a ser afastada a aplicação da multa de ofício pelo contido na atual redação do artigo 18 da Lei 10.833. Tendo exposto, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho o relator em relação à rejeição da preliminar, mas no mérito, com a devida vênia, eu acompanho a divergência inaugurada pelo conselheiro Elcio. Ok, obrigado. Pedro, quer guardar o seu voto ou quer manifestar já? Posso aguardar, presidente. Tá ok. Leonardo Macedo, então. Tá sem som, Leonardo. Presidente, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Elcio. Que agora já é do Elcio e do Leonardo Andrade, né? Do Elcio. A divergência inaugural é do Elcio. Do Elcio. Conselheiro Pedro? Acompanho, presidente. O que eu ia falar está dentro do que o conselheiro Toledo e Elcio falaram, e só um ajuste. Não sei se for dar provimento, a gente normalmente não trata da preliminar, né? Porque se vai dar provimento, não precisa. Só esse ponto para quem for redigir o voto final. Acompanho a divergência, doutor Elcio. Ok. Carlos? Acompanho o relator. Laércio? Como bem salientou o conselheiro Leonardo Andrade, já proferi voto em sentido anterior, e também fazendo o adendo do conselheiro Elcio, por mais que posteriormente tenha voltado, tem esse vácuo. A turma nós tivemos a oportunidade de debater bem inclusive esse meu caso, que houve esse levantamento do ponto, e realmente eu voto por dar provimento, conforme os dois, a abertura da divergência e o brilhante voto do Leonardo Andrade. Obrigado. Eu também acompanho a divergência. Eu tenho um voto que eu já tinha até anotado, o acórdão 3201-004-340, e vai nessa mesma linha que exposta pelo conselheiro Leonardo Andrade, porque a multa isolada aplicada é por compensação indevida, aquela capitulada no artigo 18
manteve essa multa aos casos de fraude, né? De fraude, conluio e simulação. Então, ou seja, as multas previstas no 71 a 73 da 4.502. Então, eu também estou acompanhando a divergência. Então, como resultado, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário, vencido o relator e conselheiro Carlos Esteves. Então, esse foi o 34. Presidente, Sim. O senhor tem que designar alguém para redigir o voto vencedor. Bem lembrado. Então, o voto vencedor já está pronto, né? Exato. Designado, então, para a redação do voto vencedor, conselheiro Leonardo Andrade. Confesso que ainda não estou muito convencido, mas vou trabalhar na questão em cima até desses acordos que foi citado. Sim. Para ver se eu mudo de rota aqui, mas a princípio... Eu quando fiz a primeira minuta do meu, para te confortar um pouco mais, Márcio, inclusive eu utilizei como base, o mesmo acordo, que foi da Ideli. Certo. Mas daí, durante o debate, me convenci do contrário, mesmo ficou muito claro. Eu estava irredutível. No dia até a gente entrando no debate, saiu em vista, o mesmo procedimento do teu, daí eu mudei. Presidente, só para esclarecer, então, o resultado é provimento, né? Provimento ao recurso voluntário, no mérito. Eu acho que poderia, porque em relação à preliminar, eu acho que há unanimidade na rejeição dela, né? Sim. Mas está se dando provimento ao mérito. Na parte conhecida... Não. É provimento integral. De fato, como está superado a nulidade, eliminar o provimento, né? Eu acho que há situações que acabam se constando no dispositivo o enfrentamento e a rejeição da preliminar. Mas no caso aqui vai-se direto ao mérito para dar provimento ao recurso. Ok. O próximo é o 35, o relator Elcio Jovelino Olodete. Começando, trata-se de recurso voluntário interposto em contraposição à decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade relativa ao despacho decisório em que não se homologaram as compensações relativas a créditos do PIS reconhecidos judicialmente, em razão da inconstitucionalidade dos decretos 2445 e 2449. No despacho decisório, a autoridade administrativa de origem decidiu, contrariamente ao pleito contribuinte, sob o fundamento de que já havia transcorrido, para se pleitear a restituição, o prazo de 5 anos contados da data do pagamento indevido. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a reforma da decisão da repartição de origem, alegando erro da fiscalização na identificação dos períodos de apuração dos débitos compensados e que, à época do trânsito em julgado da ação judicial, ainda não havia sido editada a Lei Complementar 118, que passou a limitar o prazo de restituição ou compensação, que antes era de 10 anos, a 5 anos contados da data do fato gerador. O acordo da RJ, em que se reconheceu em parte o crédito, resultou emendado da seguinte forma: o contribuinte tem 5 anos para repetir o débito tributário, contados a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que o reconheceu. De acordo com o voto condutor do acordo de primeira instância, era improcedente a alegação do recorrente de que o demonstrativo de débito da fiscalização não estava de acordo com as compensações em análise, pois referido demonstrativo havia sido emitido pelo sistema da Receita Federal e continha as informações existentes das bases de dados do órgão fornecido por meio das declarações de compensação apresentadas.
Ainda de acordo com o voto condutor, o contribuinte tinha um prazo de 5 anos a contar da extinção do crédito tributário para pedir administrativamente ou para propor ação judicial requerendo o reconhecimento e a repetição do indébito tributário decorrente de pagamento espontâneo de tributo indevido ao maior, que o devido em face da legislação tributária aplicável. Sendo que, uma vez proposta a ação judicial, o valor tido pela contribuinte como paga indevidamente podia lhe ser restituído em sede administrativa após o trânsito em julgado de decisão no prazo de 5 anos contado deste evento. Nesse sentido, tendo a ação judicial transitada em julgado em 2/7/99, o interessado tinha o direito de declarar compensação no crédito objeto da ação até 1/7/2004, razão pela qual já se encontravam decaídos os indébitos utilizados e compensações declaradas após essa data, abarcando, portanto, aquelas transmitidas de 12/7/2004 a 11/2/2005. Cientificado de decisão de primeira instância, em 27/11/2014, contribuinte depois do curso voluntário em 26/12/2014, requereu a reforma parcial do acórdão, alegando o seguinte: em procedência da alegação do DRJ de que o termo inicial do prazo de 5 anos para se repetir o indébito se contava a partir do trânsito em julgado da ação judicial, entendimento esse que somente estaria correto se, após a denegação do pedido, ato administrativo esse passivo de desconstituição por meio de uma ação anulatória, tivesse transcorrido o prazo de 2 anos assegurado pelo artigo 169 do CTN. O Supremo Tribunal Federal já declarou com efeitos vinculantes a inconstitucionalidade dos decretos-leis. A necessidade de aplicação da Lei Complementar 118, conjugada com o inciso 2, segundo, do parágrafo único do artigo 174 do CTN, no sentido de se interromper o prazo prescricional em razão do uso da ação de protesto judicial. Necessidade de observância do princípio da igualdade. É o relatório. Obrigado. Pode passar para o voto. O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele toma conhecimento. Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da reposição de origem, que não homologou as compensações declaradas do PIS, reconhecido judicialmente, sob o fundamento de que já havia transcorrido o prazo de 5 anos. Para se contrapor o entendimento da DRJ de que o prazo para se pleitear a restituição do indébito reconhecido judicialmente se contava a partir do trânsito em julgado da ação, com fundamento no inciso 2º do artigo 168 do CTN, o recorrente passa a alegar que tal entendimento somente estaria correto se, após a denegação do pedido, ato administrativo esse passivo de desconstituição por meio de uma ação anulatória tivesse transcorrido o prazo de 2 anos assegurado pelo artigo 169 do CTN. Contudo, o prazo previsto no artigo 169 do CTN se refere àquele em que o interessado, diante de uma decisão administrativa definitiva denegatória de seu pedido de restituição, situação que não corresponde com a presente, possa se socorrer do Poder Judiciário para reverter tal situação por meio de uma ação anulatória. Ação essa passível de ser manejada somente a decisão definitiva na esfera administrativa, tratando-se, portanto, de alegação que não interfere na presente análise. Leandro Pause leciona que o prazo para ação anulatória, estampado no artigo 169 do CTN, não interfere na ação de repetição ou compensação de indébito, pois não se faz necessário buscar a anulação da decisão administrativa quando tenha sido interferido o pedido de restituição, podendo o contribuinte ingressar normalmente com a ação, buscando a condenação à repetição ou a declaração do direito à compensação, hipótese essa já utilizada pelo recorrente. Por outro ângulo, assiste razão ao recorrente quando ele afirma que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449, tendo o Senado Federal editado a resolução número 49 de 95, dando efeito erga omnes a essa decisão. Resolução essa anterior ao trânsito julgado da ação judicial própria ocorrida em 99. Fato esse que indica que tal alegação do recorrente o desfavorece para fins de determinação do termo inicial do prazo para se pleitear a repetição do indébito. E foi anterior à ação própria dele, né? Quer dizer, o prazo aumentaria. Além disso, se na manifestação de inconformidade o recorrente demandara a não aplicação da Lei Complementar 118, por ter sido editada após a data do trânsito em julgado da ação judicial, em sede de recurso voluntário ele passa a requerer sua observância, conjugada com o inciso 2º do parágrafo único do artigo 174 do CTN, no sentido de se interromper o prazo prescricional em razão do uso da ação de protesto judicial. O recorrente não especifica, contudo, que a ação de protesto judicial ele faz referência, não se vislumbrando qualquer relação entre essa sua alegação e o comando presente no referido dispositivo do CTN, este relativo à prescrição interessada à Fazenda Pública para propor a ação de cobrança do crédito tributário definitivamente constituído e não pago pelo sujeito passivo,
hipótese essa que não guarda qualquer relação com o presente litígio. A manutenção da decisão da DRJ também se justifica com base na súmula do STF número 150, que assim dispõe: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre essa matéria, Ilana Bertaloni é uma procuradora da Fazenda. Assim se pronunciou. Vou ler só o negrito. Como o CTN não dispõe de norma jurídica específica estipulando o prazo para execução do indébito, aplica-se por analogia para a execução o mesmo prazo prescricional da ação. Tem um contribuinte 5 anos, contados da data do pagamento indevido, para ingressar com o pedido de restituição do indébito. Tendo optado pela via judicial, conta ele com 5 anos da data do trânsito em julgado. Nesse sentido, tendo o artigo 168 caput, inciso 2 do CTN, definido o prazo de 5 anos para se propor ação de repetição de indébito, o prazo para se demandar a execução da decisão judicial também será de 5 anos, prazo esse contado da data do trânsito em julgado da ação. Vale destacar ainda o disposto no artigo 1º do Decreto 20.910, de 32, em que o referido prazo prescricional de 5 anos encontra-se previsto. Aí, repetido aí. Tendo a decisão judicial transitada e julgada em 2/7/99, o recorrente tinha até 2/7/2004 para pleitear a compensação do crédito na via administrativa. Tendo a DRJ já revertido a decisão delegatória do direito prolatado na repartição de origem em relação às declarações transmitidas até esse termo final, restando mantida, em razão da prescrição, a não homologação das compensações declaradas a partir de então. Mantido o acordo de primeira instância, merece ressaltar o destaque feito pela DRJ quanto à execução de sua decisão na repartição de origem. Aqui eu quis registrar isso aqui é um ponto bem interessante, que às vezes a gente dá algumas decisões ilíquidas, né? E o que a DRJ enfrenta aqui, com base no parecer da COSIT, é que essa forma de decidir, ela é correta, e que assim que a decisão ilíquida chegar na delegacia, a delegacia vai fazer os cálculos, e o contribuinte não concordando, ele retoma ao PAF. Por isso que eu fiz questão de reproduzir isso aqui, porque isso aqui vai servir para muitos votos futuros. Aí, saltando isso aí, então, diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado. Conselheiro Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Leonardo Macedo. Acompanho o relator, presidente. Pedro. Ele quis aplicar o 69, né? Ele fez uma confusão geral. Uma confusão. A raciocínio da ação anulatória, como se fosse administrativa, não aplica mesmo. Acompanho o relator. Carlos. Acompanho o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 35, Jovelino. Próximo item, 36, também relatoria do Elcio, Lux Policomércio de Tintas. Sem som, Elcio. Esse da Lux Poli, ele é muito parecido com esse que nós acabamos de julgar. Só que lá também, além da questão de direito, ele não traz prova nenhuma do direito dele. Então tem esse agravante. Eu vou verificar aqui se há necessidade, se tem alguma coisa diferente que eu preciso destacar. Nesse aqui, ele também alega que, como o STJ definia como 10 anos o prazo para a pessoa pedir restituição, e também essa regra do pedido de restituição após a decisão judicial teria que ser também depois de 10 anos do trânsito em julgado. No entanto, ele entrou com o pedido de restituição após 9 de junho de 2005, e de acordo com o Supremo, né, após essa data, e de acordo com a súmula CARF, acho que é 91, né, súmula CARF 91, exatamente, os pedidos formulados depois de 9 de junho de 2005 se submetem à regra dos 5 anos. Então, isso aí é
o que tem de diferente. E a outra questão é que, no outro caso, a questão de fato não foi enfrentada, mas aqui foi. E não tem prova nenhuma do crédito dele. Essa questão da prova eu posso até entrar em detalhes aqui, caso haja necessário. Caso seja necessário. Assim, Elcio, estou dando uma olhada aqui no processo, para mim está muito claro. Para mim não haveria necessidade, os seus demais. Ok. Também não vejo necessidade. Bom, foi proferido o voto, né? Negando o provimento. Isso. Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Macedo. Com relator, presidente. Pedro. Com o relator. Carlos. Acompanho o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Também estou acompanhando, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, o item 36 da pauta, Lux Poli, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Próximo item, são 3 processos, 37, 38 e 39, todos eles da indústria de calçados Quissol, conselheiro Leonardo Andrade, todos eles iniciaram seu julgamento em junho, na sessão de junho. O relator votou para negar provimento ao recurso voluntário, foi acompanhado pelos conselheiros Elcio e Leonardo Macedo, o conselheiro Pedro pediu vista. Então, por favor, Leonardo, a relatoria e depois o voto para que o conselheiro Carlos tenha conhecimento do processo. Presidente, o conselheiro Elcio saiu. Tá certo, saiu. Vou aguardar, então, para o início. Melhor aproveitar, interrompe a gravação e vamos iniciar outra. Acho que já está retornando. Já retornou. Então não precisa. Dá uma queda aqui, mas foi rápido. Eu anunciei o julgamento agora dos processos 37, 38 e 39 do Leonardo Andrade, Indústria de Calçados Quissol. Já foi iniciado o julgamento, ele negou o provimento ao recurso, foi acompanhado por você, pelo Leonardo Macedo, e o Pedro pediu vista. Então ele vai novamente relatar. Foi nesse ponto aí que eu acho que você deve ter caído. Ok, então, Leonardo. Vou iniciar, presidente. Sim. Trata o presidente de ressarcimento negado pela autoridade competente pelo fato de já estar prescrito o período no qual o crédito foi apurado. Tempestivamente, a interessada se manifestou defendendo que o prazo seria de 10 anos, tese do 5+5, conforme julgados e doutrina que cita, além de argumentar que também seria devida correção monetária de acordo com o acórdão do Conselho de Contribuintes. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda, transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese os seguintes argumentos. O entendimento de que o não aproveitamento de crédito não gera pagamento indevido e inaceitável, sob pena de se verificar violação ao princípio do não confisco, que é vedada pela Constituição Federal. As normas previstas para a reclamação do imposto indevidamente pago, cuja prescrição é de 5 anos, estão no CTN, do artigo 165 a 169. O pagamento indevido de tributo conduz à aplicação do prazo decenal, 5 anos contado do pagamento indevido para homologação tácita e mais 5 anos para o pedido de restituição. E a jurisprudência frustrou a perspectiva do governo federal em por fim a tese do 5+5, rechação da aplicação à Lei Complementar 118 de 2005. É o relatório. Não sei se o Carlos está fora. Aguardar um minutinho.
Leonardo, melhor interromper a gravação. Interrompo. Voltou. Voltou. Ok, mas interrompeu, né? Não interrompi. Ah, não? Não. Ok. Conselheiro Carlos, ouviu o relatório ou esteve ausente? Caiu a conexão. Microfone. Eu ouvi metade do relatório. Então seria conveniente repassar o relatório, Leonardo? Tá ok. Ele foi rápido, né? É rápido. Então, trata o presente de ressarcimento negado pela autoridade competente, pelo fato de já estar prescrito o período no qual o crédito foi apurado. A interessada se manifestou defendendo que o prazo seria de 10 anos, 5 mais 5, conforme julgados e doutrina que cita. Além de argumentar também, seria devida correção monetária, de acordo com o acordo do Conselho de Contribuintes. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda, a qual reproduzo. O recurso foi interposto de forma hábil e tempestiva. Alega a recorrente que o entendimento de que o não aproveitamento de crédito não gera pagamento devido é inaceitável, sob pena de se verificar violação ao princípio do não confisco, que é vedado pela Constituição. As normas previstas para a reclamação do imposto indevidamente pago, cuja prescrição é de 5 anos, estão no Código Tributário Nacional, artigos 165 a 169. Pagamento indevido de tributo conduz à aplicação do prazo decenal, 5 anos contado do pagamento indevido para a homologação tácita e mais 5 anos para o pedido de restituição. A jurisprudência frustrou a perspectiva do governo federal e, por fim, a tese dos 5 mais 5, rechaçando a aplicação à Lei Complementar 118. É o relatório. Ok. Pode passar o voto. Como visto, trata-se de pedido de suposto direito creditório de créditos de IPI, referentes a aquisições de insumos e crédito presumido IPI, como ressarcimento relativo às contribuições para os programas de integração social e de formação ao patrimônio do servidor público, PIS e Seguridade Social, COFINS, tendo sido pleito administrativo formulado em 10 de dezembro de 2004 e transmitido em 16 de dezembro de 2004. O posicionamento pacífico do CARF é no sentido de que tais créditos do IPI possuem a natureza de dívida passiva da União, sendo aplicável, portanto, o prazo estatuído no Decreto número 20.910 de 32, e não o prazo previsto no CTN, como argumentado pela recorrente, no propósito de viabilizar a sua tese de aplicação do prazo decenal. Então, o dispositivo apresenta o seguinte texto, trago o artigo 1º do Decreto 20.910. Ilustra esse entendimento com as decisões proferidas pelo CARF seguir colacionadas. Então, eu trago precedentes sobre esta matéria, recentemente julgados, o acordo 3401.007.114, de relatoria da conselheira Fernanda Vieira Cutsias, processo, acórdão 3302.007.981, de relatoria do conselheiro Gilson Macedo Rosenburg e Filho, processo, acórdão 9303.008.608, de relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Poças, e processo de acordo 9303.004.700, de relatoria do conselheiro Charles Maier de Castro Souza. Trago ainda precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que vai ao encontro do que tem decidido este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu destaco da decisão de relatoria da desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrer, o seguinte excerto. O direito ao creditamento escritural do IPI, resultante do ressarcimento da contribuição a PIS e COFINS, nos termos da MP 948, posteriormente convertida na Lei 9363, não se confunde com o próprio crédito, o qual decorre do referido direito. Não se trata de repetição de indébito ou de compensação em face de valores recolhidos indevidamente, hipóteses em que o prazo para repetição ou compensação é de 10 anos. Não se tratando de recolhimentos indevidos, não é o caso de aplicação do disposto nos artigos 165 e 168.1 do CTN, mas sim do Decreto 20.910 de 32. Por fim, em relação ao argumento recursal de que o entendimento da decisão recorrida de que o não aproveitamento de crédito não gera pagamento indevido seria inaceitável, o que violaria o princípio do não confisco, aplica-se a súmula número 2 do CARF, seguida emendada. Sendo referida a súmula de aplicação obrigatória, por este colegiado, maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Então, diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto. É como voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Elcio e Leonardo Macedo, que acompanharam o Leonardo Andrade, mantém o voto? Sim. Ok. Conselheiro Pedro, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu pedi vista, porque foi comentado que esse assunto era novo na turma, né? Então, eu tive que checar aí o arquivo, o backup de votos da turma aqui, os meus, para ver se era novo mesmo, e realmente é, né? É interessante que a gente já tratou muitas vezes sobre crédito de resumido de IPI, né? Mas com relação ao prazo para pedido de ressarcimento, né, a gente não tratou. E aí eu fui pesquisar o assunto e a súmula 91 do CARF, né, que traz o 5+5, o entendimento do 5+5, ela fala em restituição. Exato. Ela não fala em ressarcimento, né? Até conversei com o conselheiro Toledo e realmente são institutos diferentes, né? E, assim, eu, pessoalmente, eu não acho que se aplica esse artigo 1º do decreto 20.910 de 32, que fala as dívidas passivas da União, bem assim todo e qualquer direito à ação contra a Fazenda Federal, seja qual for sua natureza, prescreve 5 anos contados da data do ato ou fato ao qual se originar. Eu acho que não se aplica, né, esse artigo, mas também, como a súmula fala só em restituição, teria que se fazer uma interpretação aqui para aplicar ela, né? Uma interpretação no sentido de que ressarcimento é devolução também, é uma das formas de devolução, né? Compensação, restituição, ressarcimento. Mas eu acho que esse é um raciocínio que deveria ter sido apresentado pelo contribuinte, né? Não cabe a gente fazer de ofício aqui. Então, acompanho o relator com essa pequena divergência que eu verifiquei, que realmente a Câmara Superior tem votado assim, e tem vários precedentes nas turmas. Mas eu não acredito que o artigo 1º desse decreto 20.910 é aplicável ao caso, não. Então, eu discordo nesse ponto, então, acompanho pelas conclusões, presidente, pela técnica do voto mesmo. Ok, obrigado. Carlos? Com o relator, presidente. Laércio? Com o relator. Márcio? Márcio, o microfone. Perdoa. Eu estou acompanhando na íntegra, presidente. Ok, obrigado. Também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, acordos mesmo do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Pedro votou pelas conclusões. Se aplica a todos o 37, 38 e 39. É isso mesmo, Leonardo? Correto, presidente. Tá certo. Ok. Eu só vou anotar aqui o texto. Seria conveniente agora, Leonardo, interromper a gravação para iniciar outra, para que o arquivo não fique demasiadamente longo. Tá ok. E aí a gente já recomeça. Se alguém achar necessário 5 minutinhos, senão a gente já prossegue. Sim. Então, ok.